Pranchetinha. Vamos começar assim. Deixa eu chamar. Aqui, meu querido irmão Nazareno Feitosa. Meus queridos irmãos, como é bom a gente estar reunido aqui nessa tarde. A gente está muito feliz, meu querido irmão Nazareno já está por aí. Nós estamos muito felizes dessa tarde em estar recebendo esse querido irmão, que é uma pessoa que é fundamental na minha vida, particularmente falando, e que é um importante divulgador de nossa doutrina. A gente está muito feliz em estar recebendo hoje. Eu quero fazer, antes de anunciá-lo propriamente, eu queria ler um pouquinho aqui sobre ele, para que as pessoas entendam direitinho o trabalho que esse nosso irmão realiza. Nazareno Feitosa é brasileiro, natural de Fortaleza, reside atualmente em Brasília, onde é servidor público, tem formação em Direito e Administração de Empresas e acadêmico em Psicologia. Entre as atividades voluntárias que exerce, é facilitador de estudos na Comunhão Espírita de Brasília, colaborador da área de Comunicação Social da FEDF, Federação Espírita do Distrito Federal. Também colabora voluntariamente com a Associação Estação da Luz, o Movimento Brasil Sem Aborto, o Movimento Ativista pela Paz e pela Vida e o Movimento Brasil Sem Drogas. Então a gente está muito feliz hoje em estar recebendo esse nosso querido irmão Nazareno Feitosa, que está nos trazendo um tema que é muito atual, que é muito importante para os dias de hoje, que é o casamento e o divórcio em tempos de pandemia. Deixa eu fazer aqui o convite para o nosso querido Nazareno. Acho que houve alguma coisinha aqui. Deixa eu só enviar a solicitação novamente, para que ele possa fazer as considerações iniciais e para que eu possa, de alguma forma, já passar a palavra para ele, que a gente vai usar muito, meu querido irmão Nazareno. Seja muito bem-vindo, meu querido irmão Nazareno Feitosa, na tarde dessa tarde doutrinária, dessa live doutrinária que nós nos propomos dentro do projeto da Casa do Centro Espírita Ermelinda Lopes. E é um prazer estar com você nessa tarde. Fique à vontade para suas considerações iniciais, amigo. Olá, Júnior, uma alegria nossa. Consegue me ouvir bem? Tá, É uma maravilhoso. alegria nossa de poder estar com vocês no aniversário da casa de 65 anos, dos eventos, né, do aniversário. Que bom que Deus permitiu e a casa já completa 65 anos. Ainda é jovenzinha, não está na maturidade propriamente não, mas já está com muitas atividades e que bom, né, que a gente pode ter a bênção da Ermelinda Lopes inspirando o trabalho de vocês. Ela foi a segunda mulher a se formar em medicina no Brasil em 1888 e eu tenho uma admiração mais especial por ela ainda porque ela foi obstetra, né? E Isso. ajudando muitas crianças a vir aqui ao mundo, felicitando muitas mãezinhas e paizinhos também. Que maravilha, fico muito feliz de poder estar com vocês. Nazareno, eu queria, antes de te passar a palavra, para que você possa fazer sua exposição, eu queria pedir licença para que nós possamos fazer nossa prece inicial dos nossos trabalhos, tá? Falar com Claro, Jesus, falar com Deus, tá? nem precisa pedir licença. Querido Deus, nosso Pai de infinito amor, de infinita bondade, estamos aqui reunidos mais uma tarde para essa live doutrinária, nesse novo momento em que a doutrina dos Espíritos ganha essa ferramenta maravilhosa de divulgação e que hoje nós estamos todos envolvidos nessas ferramentas novas, onde tudo de bom, graças a Deus, vem acontecendo em nossos lares, porque cada casa transformou-se hoje numa instituição e que a alegria que envolve nossos corações permaneça sempre. Que o nosso irmão Nazareno, que vai proferir as palavras, ele possa ser intuído pela espiritualidade amiga, que Ermelinda Lopes proteja ele, proteja todos nós, encarnados e desencarnados, aqueles que vão participar na tarde de hoje e que infelizmente também não vão poder participar. Fica conosco, Senhor Jesus, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Querido irmão, casamento e divórcio em tempos de pandemia, que é que o querido irmão pode nos passar. Fique à vontade. Bom, amigos, então a gente já teve aí a apresentação, está desatualizada a apresentação, mas hoje eu estou só na Comunhão Espírita de Brasília
e agradeço aí a oportunidade de estar com vocês. Amigos, a gente vai rogar então a Jesus, aos espíritos amigos que nos inspirem no aprendizado dessa tarde, tá bom? Deixa eu só ver aqui como é que está o ajuste dos slides, porque eu tinha esquecido que dá para mudar o tamanho deles. Eu vou mudar aqui o tamanho deles. Opa, agora foi. Espero que esteja bom aí. Pergunta a todo mundo se está Tá sim, enxergando direitinho, não é? E se não tá está sim. pegando muito em cima ou muito embaixo, acho que dá para subir um pouco aqui para ficar mais no centro. Pronto. Aí tem ele é maiorzinho. Então, joia. Ai, joia. Dá para diminuir mais ainda. Acho que vai ficar melhor porque eu estou muito para trás. Hum. Aqui por conta do. Eu devia ter configurado antes com você aí, amigo. Me perdoe. Não, mas está ótimo, Então nós Nazareno. vamos começar. Então vamos colocar aqui os slides. Tem muitos slides. Casamento e divórcio em tempos de pandemia. Né? E a gente vai começar com a mensagem que é muito importante e não é tão conhecida, de Emmanuel, no livro Momentos de Ouro, da editora Gen, a psicografia de Chico Xavier. E chama lesões afetivas, ou seja, os machucados, né, as feridas do afeto que a gente tem provocado em muitos corações. Um tipo de auxílio raramente lembrado, o respeito que devemos uns aos outros na vida particular. Caro é o preço que pagamos pelas lesões afetivas que provocamos nos outros. Caro. Nas ocorrências da terra de hoje, quando se escreve e se fala tanto em torno de amor livre e de sexo liberado, muitos poucos são os companheiros encarnados que meditam nas consequências amargas dos votos, das promessas não cumpridas. Se habitas um corpo masculino, ou seja, se você veio homem nessa encarnação, conforme as tarefas que foram assinaladas, se encontrasse essa ou aquela irmã que se te afinou com o modo de ser, não lhe desarticules os sentimentos a pretexto de amá-la, se não estás em condição de cumprir com a própria palavra no que tange a promessas de amor. E se moras presentemente num corpo feminino para o desempenho das atividades determinadas, surpreendeste esse ou aquele irmão que se harmonizou com as tuas preferências, não lhe perturbes a sensibilidade sob a desculpa de desejar-lhe proteção, caso não estejas na posição de quem desfruta a possibilidade de honorificar os próprios compromissos, né, de honrar os votos, o compromisso. Não comeces um romance de carinho a dois, ou seja, não comece um namoro, um casamento, quando não possas e nem queiras manter-lhe a continuidade. Não é? Então só namore se for para casar. Se não for para casar, nem comece a namorar. O amor, sem dúvida, é lei da vida, mas não nos será lícito esquecer os suicídios e homicídios. Eu não vou falar essa palavra, senão pode dar problema aí nas redes sociais. Os ABs e os crimes na sombra, as retaliações e as injúrias que dilapidam ou arrasam a existência das vítimas. Olha lá. Então, muitos suicídios, homicídios, né? E outros crimes na sombra. Espoliadas do afeto que lhe nutria as forças, cujas lágrimas e aflições clamam perante a justiça divina, porque ninguém no mundo pode medir a resistência de um coração quando abandonado por outro. E nem sabe a qualidade das reações que virão daqueles que enlouquecem na dor da afeição incompreendida, quando isso acontece por nossa causa. Certamente que muitos desses delitos não estão catalogados nos estatutos da sociedade humana. Entretanto, não passam despercebidos nas leis de Deus, que nos exigem, quando na condição de responsáveis, o resgate justo. Por isso que mais tarde a gente vai vir num casamento complicado, porque a gente já se atrapalhou muito em relacionamentos anteriores, e é mesmo dessa mesma vida, inclusive. Tangendo esse assunto, lembrando-nos automaticamente de Jesus, perante a multidão e a mulher sofredora, quando afirmou peremptório: aquele que estiver isento de culpa, atire a primeira pedra. Todos nós, os espíritos vinculados à evolução da Terra, estamos altamente compromissados em matéria de amor e sexo. E em matéria de amor e sexo, irresponsáveis. A gente tem provocado muito sofrimento, muitos crimes com os nossos relacionamentos, né? Não podemos estranhar os estudos respeitáveis nesse sentido, porque um dia todos
seremos chamados a examinar semelhantes realidades, especialmente as que se relacionam conosco, que podem efetivamente ser muito amargas, mas que devem ser ditas. Então, Emmanuel nos esclarece que tem coisas que não são boas de a gente falar, mas que a gente precisa advertir a todos os nossos irmãos. E a gente não entende, Júnior, por que o nosso casamento é tão complicado, aquela pessoa tão difícil, e por que a gente está louco para se livrar dela, e os espíritos amigos pedem para a gente não deixá-la, para a gente não abandonar. Não é porque não é por acaso. Se você não resgatar agora, vai ter que resgatar depois, porque você tem compromisso naquela área. Se não for com o fulano, vai ser com o Beltrano. Se não for com o Beltrano, vai ser com o Cicrano. Então não adianta mudar de problema, adianta a gente se melhorar, reparar o mal com o bem, com a caridade que cobre a multidão de pecados, com o amor, não é? Como Jesus falou, porque muito amou, seus pecados foram perdoados. Não é? E ter paciência com o nosso companheiro. Para falar sobre esse assunto, a gente precisaria de um seminário com todas essas palestras aí, né? Sobretudo a do perdão, que é muito importante, liberte-se da mágoa, seja feliz, e das dificuldades da convivência em família. Não é? Claro que tem sobre dependência química também, que é um motivo de muitas separações, o alcoolismo, sobretudo, que é a pior das drogas, não é? Porque mata mais do que todas as outras juntas. Como é que a gente deve enfrentar uma separação? Educação dos filhos e outros assuntos aí que a gente pode verificar. E também a questão da sexualidade. Não é? A gente tem seminários sobre autoconhecimento, sobre amor e auto-amor e auto-perdão, e sobre dependência química eu recomendo as palestras do psiquiatra Wesley Assis. Tem no YouTube lá no nosso canal. Todas essas palestras já tem gravadas lá no YouTube, no nosso canal. Tá bom, pessoal? Quem precisar. Bom, para falar sobre esse assunto aí, a gente não, como o nosso tempo é curtinho hoje, a gente quer focar mais no casamento, a gente tem essa palestra, Pandemias na Visão Espírita, os Flagelos Destruidores, não é? Que é como é conhecido na doutrina espírita essas pestes, essas epidemias, e também a questão dos invernos prolongados, dos cataclismos, dos vulcões, terremotos, tsunamis, não é? Então, nas questões 737 a 741 de O Livro dos Espíritos. Então, procure lá, fica como dever de casa, são apenas 5 questões, e você vai aprender tudo o que você precisa sobre pandemia, tá? E aí a gente lembrar um conselho muito importante, um conselho que Chico Xavier ganhou de Maria de Nazaré. Eu não sei se vocês conhecem esse conselho, ele estava sofrendo muito, não é? Estava na sua casa e pediu a Emmanuel um conselho então de Nossa Senhora, da Mãe de Jesus. E ela então vai mandar um recadinho pequeno para ele, dizendo: tudo passa, meu filho, e isto também passará. E é verdade, tudo passa, isso aí também vai passar, já está acabando, se Deus quiser, não é? Mas vamos continuar com todos os cuidados, etc., para a gente não ter, né, mais problemas, uma segunda onda ou terceira onda aí depois. E aí a campanha da Federação Espírita Brasileira, o melhor é viver em família, aperte mais esse laço, então o melhor é viver em família. Olha o recadinho, não é? Aí a capinha do opúsculozinho que tem da campanha, tá? E tem a pergunta sobre qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento, do afrouxamento dos laços de família. A resposta, uma recrudescência, um refortalecimento do nosso egoísmo. E será que não é isso que a gente tem assistido? Tanta gente abandonando o seu relacionamento. Será que a gente não está mais egoísta, mais egocentrista, não é verdade? Precisando, então, verificar essas questões todas para ver se a gente não está incorrendo no maior defeito do ser humano, que é o egoísmo, junto do orgulho, né? Que é a gente se colocar no centro do universo. Em vez de colocar Deus no centro do universo, a gente coloca o nosso ego. A gente cultua outros deuses, como o Deus do mamão, o Deus da riqueza, não é? O Deus da facilidade. Tudo isso a gente tem que tomar cuidado, não é? Porque não são propostas adequadas, não é verdade? Então a gente avança aqui. E aí tem a campanha de evangelização infantil da Federação Espírita Brasileira, tão importante. Hoje não está bom aqui o ajuste do celular, mas depois eu ajusto aí mais na calma. Quando você estiver falando mais um pouquinho, você pode falar também, tá? E a gente lembra, qual a regra máxima que a gente vai lembrar nos relacionamentos? Solução para todas as nossas dúvidas. Não façais aos outros o que não desejais que os outros vos fizessem, né? Como está no Antigo Testamento.
E como Jesus repete no Novo, fazer aos outros tudo aquilo que gostarias que vos fizesse. É diferente, né? Não é não façais, é fazei, não é? Não sai da voz passiva para a voz ativa, que é realmente o que a gente deve fazer, né? Fazer. E amareis o vosso Deus. Então, fazer a vontade de Deus, né? Com toda a tua alma, com todo o coração, todas as tuas forças. E ele ainda deixa um outro mandamento: amareis o vosso próximo como a si mesmo, né? Que é um outro mandamento. E ele nos traz um terceiro, que é amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado, ou seja, de maneira incondicional. Né? Um amigo disse que a parte mais difícil do Pai Nosso é essa, que a gente fala, não é? Seja feita a vossa vontade. A gente quer que seja feita a nossa vontade. Não é? Eu quero me livrar desse marido, dessa esposa, né? Da É isso. sogra. Né? Só que não se livra, vira um ex somente. Não é? Vira, às vezes, dá mais trabalho do que casado com a gente. Mais preocupação, mais raiva, faz mais raiva às vezes do que casado. E aí, então, a doutrina espírita, assim como Jesus, nos orienta a não julgar, não condenar. Tá, pessoal? Ninguém pode opinar sobre um caso de separação, a não ser que isso lhe seja solicitado por um dos cônjuges, porque cada um sabe onde o calo aperta, cada um tem as suas dificuldades, a gente não sabe os dramas também que aquele casal viveu, e cabe-nos respeitar da maneira mais correta, né? Como a doutrina espírita pede para a gente acolher a todos e não para a gente gerar, não é, culpa, gerar sofrimento nas pessoas pela condenação. Pelo contrário. Então vamos ver aqui algumas das perguntas de O Livro dos Espíritos. Tem várias perguntas no item lá sobre casamento, eu trouxe só algumas aqui. Então na 695 ele fala, os Espíritos falam que o casamento é um progresso na marcha da humanidade. Então é muito bom casar, o casamento é necessário, tá? E a abolição seria a recrudescência do egoísmo, como a gente viu lá na campanha da Federação Brasileira. Na 697, Kardec estuda sobre a indissolubilidade do casamento, ou seja, do casamento não poder acabar de jeito nenhum, pessoas não poderem separar de jeito nenhum. Isso ele foi contra, tá? Mas ele não foi a favor do divórcio. Ele queria que todo mundo se divorcie por qualquer motivo, tá? Lembrem disso. No 700 701 fala da poligamia, né, que hoje em dia está voltando, esse negócio de poliamor, manda uma aflição, sua sensualidade. Na 937 a 938A fala sobre as uniões antipáticas e o divórcio também. Aí, mais uma vez, os espíritos reforçam que a nossa lei antiga, da época de Kardec, não permitiu o divórcio, era inadequada. Na 298 fala sobre almas gêmeas, a gente aprende que almas gêmeas não existem, não é? Como está na lenda grega, das metades eternas. Então, a gente não vai... A nossa felicidade não depende de outra pessoa. Tá? A gente vai ser mais ou menos feliz aqui e ali, mas, sobretudo, depende de nós. O reino de Deus está dentro de vós. Ele não vem com aparência exterior, não está fora da gente. Não é? Precisamos lembrar sempre desse detalhe. Então, está aí a questão da indissolubilidade, que é a questão mais importante. Não é? Ou seja, a indissolubilidade, ou seja, que não se pode dissolver ou desfazer de maneira nenhuma, absoluta, do casamento, está lá na lei da natureza ou somente na lei humana? É uma lei humana muito contrária à lei da natureza. Mas homens podem modificar suas leis da natureza são imutáveis. Então as leis mudaram, né, felizmente, apesar que em alguns países eu acho que ainda não, tá? Questão da separação. E lá no capítulo 22, faltou um X ali, tem o capítulo Não Separeis o que Deus uniu. E Kardec vai analisar novamente essa questão, né, na fala de Jesus, quando fala também sobre a indissolubilidade e sobre o divórcio. Tá? Então tem toda a lição de Jesus, que vocês, né, lembram. Ele vai ter lá, os fariseus vieram ter com ele para o tentarem, ou seja, eles queriam colocar ele na parede. Apesar que isso era até comum entre os fariseus, eles fazerem esse jogo. E lhe disseram, será permitido a um homem despedir sua mulher, seja qual for o motivo? Veja que não é por adultério, é por qualquer motivo. Essa é a pergunta deles, porque havia separação entre eles, havia divórcio. Então tinham duas escolas, eles queriam saber qual era a escola de Jesus. A escola de Shammai só admitia o caso de adultério, só admitia em caso de adultério, ou que a mulher impedisse o marido de seguir a lei. Aí ela podia separar, que era a lei e a Torá. A de Hilel, que era outro sábio, outro rabino, ele admitiu o divórcio por qualquer motivo. Olha, então eles tinham dúvida, qual que é correta, não é? Havia divórcio, mas tinha que justificar.
Então a pessoa tinha que escrever, o marido tinha que escrever porque ele estava demitindo sua mulher. Não era comum a mulher largar o marido, né? Não, era sempre o marido que era. A mulher era como se fosse uma coisa, um patrimônio do marido, como se fossem as ovelhas, etc. Se comprava mulheres, né, na antiguidade. E, regra geral, dar o dote que recebeu para a ex-esposa, que era para ela se sustentar. Então, essa história do dote é para quando o marido, se for o caso, separar da mulher, o marido tem que pagar o que ele recebeu do pai dela. Porque o pai dela deu aquele dinheiro foi para que ela não passasse necessidade caso se separasse. Né? Então, vejam que a gente não entende essa questão de dote direito, né? Mas tudo tem a sua explicação. Né? Ele então respondeu, Jesus, não lestes que aquele que criou o homem desde o princípio, os criou macho e fêmea, e disse, por esta razão, o homem deixará seu pai e sua mãe e se ligará à sua mulher, e não farão os dois senão uma só carne? Assim já não serão duas, mas uma só carne, uma só ação em conjunto. Quer dizer, uma carne é uma ação em conjunto. Tá? Não separe, pois, o homem e o que Deus uniu. Então, a gente lembra que Deus é amor, segundo a primeira carta de João. Né? Então, não separe aquilo que o amor uniu. É uma interpretação muito adequada também. E a carne significa ação conjunta. Eles vão trabalhar juntos, vão conseguir conquistar muitas coisas juntos. E por que então recrutaram eles? Ordenava Moisés que o marido desse à sua mulher uma carta de divórcio e a despedisse. Ou seja, estava já na lei de Moisés isso. Jesus respondeu, foi por causa da dureza do coração, ou seja, do nosso egoísmo, do nosso orgulho, que Moisés permitiu que despedisses vossas mulheres. Mas no começo, ou seja, lá no livro Gênesis, não foi assim. Por isso eu vos declaro que aquele que despede a sua mulher, a não ser em caso de adultério, de traição, e a desposa outra, comete adultério. E aí esse adultério pode ter muitos outros significados para o judeu. Eles usavam uma palavra só para muitas coisas diferentes, tá? Comete adultério. E aquele que desposa a mulher que o outro despediu também comete adultério, no sentido assim de falta grave, tá? Mas não necessariamente de adultério, porque não está cometendo adultério, não é uma ação de adulteração propriamente, tá joia? Então vejam que nesse capítulo não há instruções dos espíritos, não tem psicografias, por quê? O que é que a gente pode pensar? Será que é porque eles disseram assim, olha, isso aí é com vocês por enquanto, a gente não vai falar muito para vocês também não se revoltarem, né? Mas a gente pode entender por que durante tantos anos, por exemplo, na Idade Média, a igreja, a partir do Evangelho de Jesus, traduzido dessa maneira, será que eles não queriam que se preservasse mais o casamento? Por que Jesus deixou essa lição sabendo que ela ia ser mal interpretada depois, se é que a gente pode considerar mal interpretada, né? Então, assim, o divórcio não era admitido, foi só em 1977, né? O Chico, inclusive, no programa Pinga Fogo, fala sobre a lei antiga, antes da lei do divórcio existir, ele vai falar que tinha o desquite, não é? Que era uma coisa informal, e que era muito ruim porque muitas senhoras respeitabilíssimas, muito nobres, eram chamadas com a terminologia de concubina, que não é uma terminologia pejorativa normalmente, né? Então o Chico fala disso, fala realmente que, ou seja, ele dá um apoio para que a lei do divórcio acontecesse. Mas uma coisa é a lei, outra coisa é a prática, né? Vamos ver aqui. Não quer dizer que ele estivesse apoiando que todo mundo se separasse, não, tá, pessoal? Claro que tem casos que vai ser necessário. Jesus fala da lei de amor, né? Então da afeição mútua que deve unir as pessoas, mas só que não se leva em conta nos casamentos a afeição, mas a satisfação do orgulho, da vaidade, né? Da cupidez, da cobiça, de todos os interesses materiais. Então, quanta gente se casa por interesse material? Para mostrar para os amigos, olha como minha mulher é bonita, como ela é bem feita, olha aqui, fulana, como eu sou rica, olha meu marido aqui como é rico e tal. Então, muitas vezes, a gente não tem casado por amor. Isso é que Kardec critica. Ele fala que o casamento que é unido pelo amor, este não se separa. Mas se ele é unido por outros motivos, eles acabam se separando, né? Eles acabam se separando porque é uma separação de fato do que é uma separação formal, o divórcio, do que já está separado de fato, né?
Então ele fala das uniões felizes, etc. Que a única lei que sanciona, que garante isso, é a lei de amor. Né? No item 4 ele fala que a lei civil é necessária para regular as relações sociais, que o divórcio é a lei humana que tem por fim separar legalmente o que já está de fato separado, como nós falamos, não é contrária à lei de Deus, o divórcio não é contrário, pois apenas reforma que os homens fizeram. Isso é aplicável nos casos em que não se levou em conta a lei divina, a lei de amor. Né? Jesus substitui a pena do apedrejamento, que na época de Moisés o adultério era penalizado como com a lapidação, né, com o apedrejamento. Então ele faz isso e Kardec explica que ele abole esse uso bárbaro, mas ele tinha que dar uma penalidade, porque ele senão não ia aceitar, vai ficar por isso mesmo, vai adulterar e vai ficar por isso mesmo. Então ele limita aquilo dizendo, olha, quem adulterar e o outro que casar com ela, ou seja, até para preservar os casamentos, para as pessoas não se separarem com toda facilidade. Ele diz, olha, quem separar não pode casar com aquela que separou, para ver se ela volta para o marido. Não é? Então, era para preservar as famílias, que é muito importante para nós. Mas a gente está cada vez mais orgulhoso, mais voltado. Qualquer coisa a gente separa. Antigamente a gente fazia boda de ouro, boda de prata, boda de diamante. Hoje, quando faz boda de lata, tem que fazer já uma festa, não é? Tem que fazer uma festa muito grande. É isso mesmo. Eu vi uma pesquisa que no Reino Unido, um casamento longo é um casamento com mais de 3 anos. Um casamento considerado longo, ou seja, o pessoal já separa, casa, já separa. E aí troca o marido ou a esposa por um cachorrinho. Nada contra os cachorrinhos, faz muito bem para a saúde. O casal deve ter um cachorrinho também, até para o coração, para alegria, para tudo, né? É bom contra a depressão também, mas a gente tem que lembrar dos compromissos que a gente tem nessa área das lesões afetivas, né? Pessoal, e se o nosso planeta ainda é um mundo de expiação e provas, como é que vão ser os casamentos terrestres? Do tipo expiação e provas, né? Então a grande maioria, aliás, eu diria que, na minha opinião, eu diria que todos, tá? Eu não acredito em casamento acidental, pode ter uniões acidentais, mas casamento propriamente não. E a gente não está com alguém por acaso, não é? E se a Terra ainda é um purgatório, porque os Espíritos dizem que a Terra é um lar, que ela é um templo, que ela é uma escola, que ela é um hospital, ela também é um manicômio, ela também é um presídio, a Terra é um presídio. Expiação significa cumprimento de pena, como se a gente estivesse cumprindo uma sentença judicial. E também o purgatório. No livro Só Inferno, os espíritos comparam a Terra a um purgatório. O problema é que a gente quer ser feliz no purgatório. Dá para ser relativamente feliz, mas felicidade perfeita aqui na Terra ainda não é possível. Vamos cumprir a nossa tarefa aqui, porque a gente não é daqui. Jesus fala, vós não sois deste mundo, senão o mundo vos amaria. Não é? Então a gente está só estagiando aqui, está só resgatando algumas questões e já vamos voltar para o mundo espiritual. Onde está a verdadeira felicidade? Que diz a questão 895, que é 1000 vezes maior do que a felicidade que a gente pode experimentar aqui na Terra. 1000 vezes maior, quer dizer, muito mais, né? É uma expressão, um modo de falar que não dá nem para se comparar, tá? Então a paixão também, muita gente separa por causa da paixão. A paixão é um fenômeno que altera a química cerebral, não é? É uma descarga de dopamina, ocitocina, metil, não sei o que, amina. E toda paixão passa, pessoal. A paixão significa ilusão, né? Então, a gente não se apaixona pela pessoa, mas a gente se apaixona por uma imagem idealizada que a gente cria e que não corresponde à realidade. Então, será que vale a pena abandonar nosso marido, nossa esposa, nossos filhos, nosso compromisso, nosso resgate, nossa expiação, nossa cruz? Jesus fala aqui que ele quiser vir após mim, tome a sua cruz, tome seu marido, tome sua esposa, tome seus filhos. Vem e segue-me. Renuncie a si mesmo, esqueça um pouquinho de você. Só agora, só um pouquinho agora nessa vida. Vem e segue-me, ou seja, você cumpra os meus mandamentos, né, meus ensinamentos, tá? Então, também tem uma mensagem chamada Tentações Afetivas, se der tempo a gente ler aqui hoje, da Joana de Anjos. É um banho de água fria em quem está querendo pular cerca, quem está apaixonado. É um banho de água fria. Procurem no livro Vigilância, tem na internet. Não é lesões, é tentações afetivas, tá?
E os espíritos atrasados vão explorar nossas fraquezas, né, pessoal? Aconteceu comigo já 2 vezes. Eles vendo que eu tenho uma carência emocional muito grande, até por conta do transtorno bipolar, e etc. E certamente eu usei mal da afetividade nessa vida, em vidas passadas. Já 2 vezes no trabalho, na casa espírita, me, me, me colocaram, sem eu nem pedir, me colocaram para ficar em grupos com moças bonitas. Não é? 2 vezes. E eu falei que não queria, porque eu me conheço, as pessoas eram comprometidas, né? Eu também, numa das vezes. E eu disse, não, eu me conheço, eu não posso prejudicar a doutrina espírita com as minhas fraquezas, que os espíritos vão se utilizar, vou me apaixonar. Eu já vi casa espírita em que o presidente se apaixonou por uma das médiuns do grupo, que era do mesmo grupo da esposa dele, que era diretora da mediunidade. E aí eles saíram da cidade depois, por causa do escândalo, e foi aquela confusão, imagine, dentro da própria casa espírita, os 2 pilares, a presidência e a diretoria mediúnica. Então os espíritos aproveitam e a paixão passa. Né? 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio no máximo, e se morar junto, é que passa ligeiro. Depois que come 1 quilo de sal junto, vê que é tudo igual, só muda a impressão digital, na verdade. Então, não é melhor Desse ficar com o namoradinho da gente, a esposinha da gente, que a gente já conhece, já sabe os defeitos, já deu uma parada ali nas arestas, né? Então vamos lembrar desse detalhe também, tá? E aí vamos observar sempre essa máxima. Na hora de separar, lembrar, será que é isso que o outro gostaria que fizesse? Será que o outro não vai sofrer muito? Será que o outro não vai cometer suicídio? Será que ele não pode querer até me matar? A gente vê isso todos os dias na TV, né? Noticiários aí relatando crimes passionais gravíssimos. A pessoa mata a esposa, mata o marido e depois tira a sua vida. É uma coisa absurda, não é? Então, vamos lembrar disso. Será que o outro tem condição? Se não tiver condição, pessoal, aguenta mais um pouco, vê se ele se recupera, não é? E aí, mesma lição. Olha lá, questão 188 do livro O Consolador. Vamos ver o conselho de Emmanuel sobre esse assunto. Como devem proceder os cônjuges para bem cumprir seus deveres? Resposta. O matrimônio, muito frequentemente, ou seja, normalmente na Terra, constitui uma prova difícil. Não é fácil, é difícil, mas redentora, mais libertadora. Os cônjuges desvelados por bem cumprir suas obrigações divinas devem observar o máximo de atenção, respeito e carinho mútuos, concentrando-se ambos no lar sempre que haja um perigo ameaçando-lhes a felicidade doméstica. Porque na prece, na vigilância espiritual, encontrarão sempre as melhores defesas. Né? Eu acho que é só isso. Ah, não, tem mais coisa aqui. No lar, muitas vezes, quando um dos cônjuges se transvia, então lá, um está se equivocando, pode até estar traindo a gente. A tarefa é de luta e lágrimas penosas, porém no sacrifício, quer dizer que a gente é convidado por sacrifício no casamento? É. Toda alma se santifica e se ilumina, transformando-se em modelo no sagrado instituto da família. Não é? E a gente lembra com André Luiz que a gente está no lugar certo, na família correta, com as pessoas adequadas, na época adequada, para cumprir melhor a nossa missão ou os nossos resgates também. Não é? O nosso aprendizado. Tem, pelo no mínimo, um aprendizado com aquela pessoa. Tá? Aqui, ó. Para alcançar a paciência e o heroísmo domésticos, faz-se mister, faz-se importante, a mais entranhada fé em Deus, tomando-se como exemplo divino a exemplificação de Jesus, como espelho divino, do seu apostolado de abnegação e de dor à face da terra. Olha que conselho diferente do que a gente está acostumado, não é? E a influência dos espíritos pode acontecer, a obsessão espiritual, muito comum entre o casal. Pode acontecer durante o sono, estava acontecendo comigo, não é? Eu tive uma obsessão muito grave de uma pessoa, uma jovem que eu fiz sofrer muito na vida passada. Ela tirou sua vida por minha causa. E aí ela, desde eu criança ainda, eu tinha pensamentos suicidas, porque ela queria que eu tirasse minha vida. Por muito pouco eu não tirei minha vida. E hoje as crianças e os jovens estão tirando suas vidas de maneira muito grave, não é? Número elevadíssimo, como os espíritos já tinham previsto na mensagem Regeneração da Humanidade, no livro Obras Póstumas,
também publicado logo após a desencarnação de Kardec, não é? Pode vir uma doença, assim, eu não consigo, ela, além de me atrapalhar com depressão, ela atrapalhava meus relacionamentos, porque ela ainda gostava de mim. E aí tinha ciúme. Aí eu não entendia como é que um rapaz lindo como eu, 1,90 m, olhos azuis, atlético, forte, não é? Barriga de tanquinho, só que o tanquinho tá cheio de roupa, né? Barriga de tanquinho. Como é que eu não conseguia arrumar, né, namorado? Tinha dificuldade para arrumar namorado, né? E é curioso porque eu conto essa história e depois a pessoa manda um e-mail para mim: Nazareno, olha, eu estou com 40, já não casei, o que que eu faço? E tal, será que eu estou com obsessão também? E pode dar, né? E também, às vezes eu recebo e-mails também de outras pessoas casadas, de mulheres casadas, elas: Nazareno, não aguento mais meu marido, o que que eu faço? E tal. Então, quem está fora quer entrar e quem está dentro quer sair, né? Assim, então, não, a gente nunca está satisfeito, pessoal, nem solteiro, nem casado. Então, calma, não é a felicidade, meu reino ainda não é deste mundo, como Jesus falou, né? O reino ainda não é. E pode vir uma doença, uma dor auxílio, por exemplo. Teve um caso de um senhor que estava querendo largar a esposa, muito dedicada, por uma jovenzinha que estava interessada no dinheiro dele. E aí os espíritos amigos ficaram todos preocupados: meu Deus, e agora o que é que vai ser? O compromisso deles vai ser rompido? E aí um espírito amigo disse assim: não, eu vou, pode deixar que a gente resolve. Vamos fazer a dor auxílio. E aí ele é visitado por uma enfermidade, ele fica gravemente doente. E aí cuidar de velho doente, não é, meus amigos, não é para todo mundo, não. A Não. jovem logo arrumou outro namorado jovem, bonito, largou ele e ele valorizou cada vez mais a sua esposa, que dá todo o amparo de que ele necessitava, não é? E às vezes a gente pode até vir casar com um filho mal educado que retorna como nosso marido agora. Então, um filho que a gente estragou, ele pode casar com a gente na outra vida, olha lá, para a gente aprender a educar nossos filhos direitinho, não é? Essa mensagem de Emmanuel é muito importante, eu trouxe só um trechozinho dele, ele chama Casar-se. Não é? Ele fala que é imperioso saber para quê, não basta se casar. A resposta é óbvia: o amor, porém, reclama cultivo. Se desposaste alguém que te constituiu o mais belo dos sonhos, e se encontras nesse alguém o fracasso do ideal que acalentaste, é chegado o tempo de trabalhares mais intensivamente na edificação dos planos que ideaste de início. Ergueste o lar por amor, e tanto só por amor conseguirás conservá-lo. Inegavelmente, não se te nega o direito de adiar, ou seja, a gente adia o resgate, realizações ou dilatar o prazo destinado ao resgate de certos débitos, de vez que ninguém pode aceitar a criminalidade em nome do amor. Então, nos casos que estiver raiando para a criminalidade, para agressão, para homicídio, né, etc., não vamos aceitar. Vamos prorrogar esse resgate nosso aí, né, e aquela pessoa não dá mais certo, não. Entretanto, nos dias difíceis do lar, recorda que o divórcio é justo, mas na condição de medida articulada em última instância, ou seja, medida extrema, não é? Logo, não, qualquer coisa a gente quer separar. A mensagem casar. Tem muitas mensagens de Emmanuel falando isso, tá? E de Emmanuel, de André Luiz também, de outros espíritos amigos. Então a gente tem essa informação deles. Vamos preservar ao máximo o nosso casamento, porque a lei de Talião está valendo, pessoal. Eu dizia no passado que ela tinha sido revogada por Jesus. Não é verdade isso. O Emmanuel confirma no livro Consolador que a lei de Talião, que é a lei de causa e efeito, ela ainda prevalece para a grande maioria da humanidade, quase toda a sua totalidade. Porque a gente ainda não cogitou de resgatar com amor, que cobre a multidão dos pecados, o que devemos em provação ou sofrimento. Então vejam, né, que a lei de causa e efeito, por isso que a gente está colhendo esse casamento tão ruim. Agora, você quer a cruz ou você quer largar a cruz? Você vai precisar dela mais tarde. Quer deixar para mais tarde? Tudo bem, a gente respeita. Não é? O Chico fala também no Pinga Fogo, naquela mensagem sobre o divórcio, ele fala que a misericórdia divina tem amplos recursos de empréstimos para dar, vai parcelar a dívida aí quantas vezes a gente quiser. Não é? Mas tem espíritos confirmando que tem um juro de mora, e tem um acréscimozinho. Então é melhor acertar logo, se livrar logo da situação, não é? Resolver logo o problema. Não é? Vamos lá, voltar aqui para os slides. Então,
Não temos o direito de julgar ou condenar. Divórcio é o adiamento das realizações ou resgates. Deve ser uma medida extrema. Estamos altamente compromissados em amor e sexo, como a gente viu lá. E no passado a mulher desquitada era mal vista, hoje é menos vítima de preconceito. Então no passado era pior se separar, não é? Porque a gente já lançava a pessoa no preconceito, na injúria, na maledicência. E o ideal é só casarmos por amor, afeição e afinidade. Aliás, eu diria que só namorar, inclusive, se for por amor. Se for alguém que tem chance da gente casar. Se não for, se for só para levar para a cama, não namore. Nem fique também para isso, tá? O negócio de ficar é promiscuidade. É promiscuidade. Então, evitando os motivos errados para casar, há grande chance de dar certo. E devemos conhecer bem antes de casar, deixar a paixão e a ilusão arrefecer. Então, tem que namorar bastante, pelo menos um ano e pouquinho, para dizer, olha, eu conheço bem essa pessoa, dá certo ou não dá. Não é? Claro que só alguém que tenha chance, senão a gente não vai nem começar, como a gente viu lá com o Emmanuel, né? O divórcio é um direito, mas pode representar um adiamento de um aprendizado ou de um resgate. E a lei de Italião ainda vigora para quase todos nós, como está no livro O Consolador. Eu não lembro o número da pergunta, mas vocês encontram lá, tá? E aqui sou eu, tá? Eu, Nazareno Feitosa, ouso dizer que o divórcio não é algo bom e pode ser pior quando por motivos suportáveis ou resolvíveis, quando o motivo é torpe, não é simples. Muito pior quando um dos cônjuges sofrerá muito, porque não façais aos outros o que não gostarias que vos fizessem. Péssimo quando só por paixão, atração física ou cobiça por outra pessoa. Ruim, mas admissível no caso de adultério. Ruim se for prejudicar significativamente os filhos, não é? Ruim, mas aceitável se for, aliás, não, ruim se for prejudicar significativamente os filhos, mas se eles já estão criados, aí tudo bem, já tem mais de 18 anos, tá? Já está mais tranquilo, né? E pode ser necessário se a união pode gerar atos criminosos. Então, pode ser também necessário, né? E aqui algumas trovas de alguns livros, começando aqui com Casimiro Cunha, todos por Chico Xavier. Eis meu fraterno recado, desquite nas leis do bem é pagamento adiado no débito que se tem. Divórcio não tem censura, mas se o fazes desde agora, atrasas conta madura, conta que já está pronta para pagar, pagando os juros de mora. Aí tem um jurinho, tá vendo? O Deraldo Nevi, ele fala. Todos agora no livro Chico Xavier pede licença. Casamento, muitas vezes, é um rol de penas sofridas, em que os cônjuges se pagam por débitos de outras vidas. Olha lá. O amor a tudo resiste, treva, espinho, pedra e lama. O divórcio não existe no coração de quem ama. Quem ama de verdade, não é? Quer a felicidade do outro, quer que realmente o outro seja feliz. Amor que vive no lar nunca lida ou sofre em vão. Todo amor de sacrifício é luz de sublimação. Sacrifício é sacro ofício, trabalho sagrado, não é? André Luiz também fala no livro Ação e Reação que não soluciona o problema da redenção, porque ninguém se reúne no casamento humano ou nos empreendimentos de evolução do mundo espiritual sem o vínculo do passado. Não é por acaso. E esse vínculo quase sempre significa débito no espírito, compromisso vivo e delongado no tempo. Leia no livro Ação e Reação também. Então é importante responder as questões. Por que mesmo desejo me casar? É por interesse financeiro? É para mostrar para os outros? Só por atração física? E por que mesmo desejo me separar? Não é? Também tem que fazer esse autoconhecimento. Aí, não é? A mensagem que mais sofremos, Albino Teixeira, no livro Passo da Vida, traz uma lição importante, né? Várias. Eu trouxe só uma delas, tá? Ele faz várias análises sobre o que mais sofremos no mundo. O que mais faz a gente sofrer? E ele vai dizer que não é o parente infeliz, não é o marido alcoólatra, não é o filho toxicômano, não é a mulher ingrata. É a mágoa de tê-lo na equipe familiar. Não é o nosso orgulho ferido. E a gente, então, não suporta a nossa família, os vizinhos dizerem que a gente é casado com um alcoólatra. E a gente se liberta não, a gente se livra do marido por conta disso. Mas o problema é o orgulho, porque às vezes ele era um bom marido, um bom pai, apesar de ser uma pessoa doente, porque a dependência química é uma doença. E ela tem uma comorbidade. Não adianta levar a pessoa para uma clínica de desintoxicação se a gente não descobrir qual é o vazio interior que aquela droga está preenchendo. Que doença ela está tentando aliviar. Muito comum que seja depressão, um transtorno afetivo bipolar, que seja um transtorno de ansiedade generalizada, a pessoa vai para a maconha, para o cigarro, porque acalma.
né? A depressão, a pessoa vai para o álcool para tentar ficar alegre, vai para a cocaína, para o crack, para se sentir estimulada, não é? Então vejam, e a gente tem que descobrir o que é que está por trás para tratar a doença, porque senão tratar só a dependência não resolve, tá? Então cuidado também, não só com a separação conjugal, o problema que acontece também é a separação familiar. A gente separa toda a família, não só a pessoa. Então gerando o que é chamado hoje de alienação parental, né? A gente não deixa mais o marido ficar com os filhos, não deixa ver. Não foi por acaso que ele vê o filho daquele pai. Ah, o pai é alcoólatra. Pois olha, eu conheço famílias muitas, não é, de que o pai é alcoólatra e os filhos são maravilhosos, porque geralmente aprenderam o que não fazer com o pai. Não é? Graves riscos de gerar inimizade também entre os cônjuges, prejuízo aos filhos também. Então, lembrar de tudo isso. Né? Então, lembrar de cultivar a amizade, a confiança, a cumplicidade, o respeito, a gratidão. Né? O segredo das bodas de diamante era uma balança de pratos, o Raul Teixeira conta essa história, uma senhora que já estava com 75 anos de casamento. E ela disse que toda vez que lembrava de todos os chatices do marido, as implicâncias dele, não sei o quê, ela colocava numa balança de pratos. Né? E a balança ficava assim. Mas quando ela lembrava que ele tinha dado uma família, um casamento, filhos, uma casa, etc., tudo, não é? O respeito, aí ela dizia que a balança estava sempre pendendo para as coisas boas. Ela lembrava dos filhos, então já a balança já batia do outro lado, né? Já batia lá, não é verdade? Então, aí, atração física é natural, é uma condição natural desse estágio evolutivo, então é natural a gente ter atração física, só não vai ficar paquerando com a pessoa, né? Dando em cima da pessoa. Sentir atração física é natural, ver a pessoa bonita, a gente sente atração, é normal. E fazer o autoconhecimento também é importante, porque a doutrina espírita é uma doutrina de liberdade, mas com responsabilidade. Né? E se a vida é uma escola, o relacionamento afetivo é uma universidade, diz o livro Criando União, da médium Eva Perracos, que não era espírita, tá, pessoal? Esse livro é bem interessante, Criando União, o significado espiritual dos relacionamentos. O outro é como espelho, que revela nossas imperfeições que ainda não superamos, por isso que a gente se revolta com o outro. A gente lembra que os espíritos atrasados são instrumentos para a nossa elevação, inclusive os espíritos atrasados encarnados, pessoal. Tá, o marido, né? É para a gente evoluir, para a gente desenvolver os músculos. Não? Ele é um personal trainer espiritual, para a gente desenvolver os músculos do amor, da paciência, da fé, da resignação, não é? da renúncia. Tudo isso são os músculos dos anjos, não é? E se nos amarmos também, amaremos o outro com mais facilidade. Então, antes de casar com alguém, é necessário casar-se consigo mesmo. E o Raul diz que os diversos tipos de amor que vencemos na Terra, como amor de pai, de mãe, de mulher, de marido, de amigo, são apenas exercícios para aprendermos o amor universal de Cristo e Buda. Agora, se a gente não aprender a amar nem o marido, como é que a gente vai aprender a humanidade, amar a humanidade? Não é? Entendi. Se isso não tem condições. Né? Almas gêmeas não tem, naquela união particular e fatal que como a gente já falou. Né? No livro Consolador, Emmanuel traz uma informação a mais, tá? Pode ter almas muito afins, que eles chamam de alma gêmea, tá? E a gente toma cuidado com o orgulho, com o egoísmo, com a insegurança, com o que leva ao ciúme, não é? O ciúme não é amor, é insegurança. A dependência química, a dependência afetiva, a prepotência, o complexo de superioridade ou inferioridade, a mágoa, o desamor, o abandono de si mesmo, né? A gente tem que se cuidar também para o marido, para a esposa. A deseducação. O André Luiz fala que a gente devia tratar os familiares como hóspedes, né? Como visita. Como é que a gente trata a visita? Olá, como vai, por favor, com licença, obrigado, por gentileza, não é? E por que a gente não faz assim em casa também? Eu só chamo minha esposa de meu amor, de minha princesa, não sei o quê, né? Mesmo quando a gente não está bem, porque aí vai aliviando a situação. Né? E o estresse também, que tem prejudicado muitas pessoas, a depressão também. Né? Agora, a pior prática é a tortura. Eu vou falar tortura chinesa, mas os chineses nunca fizeram isso, tá, pessoal? É porque ficou famosa com esse nome. Mas é a tortura da repetição diária das mesmas reclamações e lamentações. Como é que é isso? Então dizem que os chineses no passado, quando alguém era preso, eles colocavam a cabeça num equipamento lá prendendo. Se fosse cearense, que nem eu, tinha que ser um modelo maior, assim, né, para caber. E aí a pessoa não conseguia se movimentar. E eles colocavam debaixo de uma torneira, ficava pingando. Tem, 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 tem. É nesse calor que está aqui em Brasília, a gente já está achando que é gostoso aquilo, né? Só que
aquela gota d'água caindo no mesmo lugar, o tempo todo, a pessoa enlouquece. Então é um tipo de tortura. E é o que a gente tem feito. Então você quer acabar com seu casamento, quer destruir seu relacionamento afetivo, é reclamar todo dia a mesma coisa. A pessoa não vai mudar. Adianta reclamar? Não muda. Então não deixe para reclamar. Tem que reclamar. Mas deixa reclamar para reclamar uma vez por mês, ou só num dia, assim, só no domingo, por exemplo. Vai chegar lá e vai dizer, olha, não estou gostando disso daqui. Fala, mas não fala na hora da raiva. E não fica repetindo, eu não quero, você fica a toalha, deixando. Ele não aprendeu a guardar a toalha. Deixa a toalha lá, qual o problema? Bota depois, fica até umidifica nesse calor, nessa secura. Ajuda a umidificar a casa. Então, assim, não tem problema, não vai matar ninguém, não é? É uma casa de bobagem, a pasta de dente, faz uma confusão, a gente separa por causa do outro, apertar a pasta de dente de baixo para cima, e o outro não faz. Então, esse cuidado, né, pessoal? Então, isso aí são como mil nadas, mil alfinetadas que acabam ferir. Isso está, né, essas reclamações, lamentações, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9. Olha lá no item paciência, olha lá, a vida é difícil, bem eu sei, compõe-se de mil nadas, que são outras tantas a picar de alfinetes, mas que acabam por ferir. É aquela gotinha d'água. Né? Então, vamos lembrar que o Cristo é nosso modelo, ele era justo, não precisava sofrer e sofreu. Ele quer que a gente tenha paciência também. Né? Então, o auto-amor tem uma lição de Emmanuel, o que é auto-amor, que é uma revolução, é nada que vocês estão imaginando, está no livro O Consolador também. E tem o contozinho da borboleta e o botão de rosa. Diz que tinha um botão de rosa, né, a rosinha fechada, no jardim. E ele queria muito que a borboleta se aproximasse, mas a borboleta ficava voando para todo lado e não vinha pousar no botão de rosa. Mas quando ele percebeu que ele era uma rosa e desabrochou, exalando o seu perfume, a borboleta naturalmente veio até ele. Então vamos nos desenvolver, vamos nos aperfeiçoar, porque na hora que a gente melhora, a gente atrai, a gente fica até mais atraente. Já viram que quando a gente arruma um namorado ou namorada, mais gente fica paquerando com a gente? Por quê? Porque a gente fica diferente, a gente fica simpático, fica alegre, fica confiante, não é? Tudo isso é muito interessante. Então, assim, vamos nos transformar, porque o outro a gente não consegue mudar, mas a gente pode. E a gente pode contagiar as outras pessoas com amor, com alegria, com bom ânimo, não é? A gente pode, deve levar. E as pessoas correspondem. Agora, se a gente é mal-humorado, a gente vai receber mau humor também, não é? Então, a gente tem a família espiritual que a gente vai encontrar um dia, não é muito melhor do que essa família consanguínea, tem a paciência, tem uma programação reencarnatória. Então, se tinha na nossa programação passar pela traição, por que eu vou ficar revoltado com fulano? Se não fosse o fulano, ia ser Beltrano, se fosse o Beltrano, ia ser o Ciclano. Então, foi apenas instrumento, não é verdade? Verdade. A gente não tinha aquele compromisso? Você acha que Deus não é perfeito? Não é soberanamente justo e soberanamente bom? Ainda é bom. A gente resgata no mínimo o que a gente contraiu um atacado. Aí vai dar tempo de ler aqui a mensagem Tentações Afetivas para a gente ir concluindo. Do livro Vigilância, da editora Leal. Eu falo até às 5 para as 4? Até às 5 para as 5, aliás? Fala, Júnior, até às 5 para as 5? Desculpa, Nazareno, fala mais alto um pouquinho só. Eu falo até 5 para 5 ou falo só Não, até... você tem aí, pelos meus cálculos aqui, você tem 3 minutos 3 para a minutos? gente poder concluir com a prece final. Tá, então vamos lá. Então, Tentações Afetivas, do livro Vigilância, da Joana de Ângeles. Psicografia do Divaldo. Esta sede insaciável de prazer renovado leva-te ao desequilíbrio. Isso aqui é para quando o cara está querendo se apaixonar, está se apaixonando, querendo largar a esposa. Essa busca irrefreável de afeto que te planifique, ou o contrário, né, pessoal? Ou pode ser a esposa também, conduz-te ao abismo da loucura, aquela carência afetiva. Tal ansiedade por encontrar quem te compreenda e apoia, oferecendo-te segurança integral, empurra-te para os precipícios dos vícios, vícios aí no sentido de imperfeições, né? Dissolventes, que é o contrário de virtude. A pressa de encontrar quem esteja disposto a doar-te ternura, afasta os corações que pretendem ajudar-te, porque em faixa afetiva diferente ele se afeiçoa em espírito, enquanto vibras outra forma de necessidade. A insatisfação face ao muito que desfrutas gera em ti distúrbio lamentável de comportamento que ameaça a tua vida. O que falta a qualquer pessoa é resultado do seu mau uso em oportunidade de transar passado.
Carência de hoje foi o desperdício de ontem. Ninguém há que se encontre na Terra completo e realizado. Não tem esse, pessoal. Não tem espírito puro aqui na Terra, só admissão, como Jesus, né? Na área da efetividade, a cada momento defrontamos amores eternos que depois se convertem em pesadelos de ódio e crime. Pesadelos de ódio e crime. Muitas promessas para toda a vida, às vezes, duram minutos e podem gerar emoção desgastante e expectativas frustradoras. Sorrisos e abraços, júbilos infindos de um momento, tornam-se sem motivo aparente, carantões, cara feia de rancor, agressões violentas e amargura sem nome. Tudo no mundo corporal é transitório, é passageiro, forma de aprendizagem para vivências duradouras posteriormente. Assim, evita sonhar, acalentando esperanças absurdas, nas quais pretende submeter os outros a teus caprichos pessoais, teus gostos pessoais, que também passarão com rapidez. O que agora te parece importante, mais tarde estará em condição secundária. Ontem aspiraste a determinada conquista que, lograda, alcançada, hoje não te diz mais nada. Se deseja o amor de plenitude, canaliza as tuas forças para a caridade, transformando as tuas ansiedades em bem-estar nos outros, muito mais necessitados do que tu. Não desvies a tônica da tua afetividade colocando sentimentos imediatistas, a paixão, que te deixarão ressaibos de desgostos e travos de fel. A outra, a pessoa que por enquanto consideras perfeita e capaz de completar-te, é tão necessitada quanto és tu, é tão atrapalhadinha como a gente. Na ilusão, enfeita-lhes, adorna-lhes o caráter para descobrir mais tarde o lindo engano. Conserva puro o teu afeto em relação ao próximo e não te faculte sonhos e fantasias. É ilusão, pessoal. Aquilo que mereces e de que necessitas chegará no seu momento próprio. Reencarnaste para aprender e preparar o futuro, não para fruir e viver em felicidade que ainda não podes desfrutar. Cuidado, portanto, com as aspirações e tentações que se podem converter em sombras na mente e em sofrimentos incontáveis para o coração. Afirmou Jesus que os seus discípulos seriam conhecidos por muitos se amarem, sem que se convertessem em sentimento-luz, em grilhão, em algema, em corrente, treva de paixão. Não é? Então, meus amigos, teria um pouquinho mais para falar. Leiam também o capítulo 15 do livro Boa Nova, Joana de Cusa, é muito legal. Jesus pede para o marido como se for o teu filho. Não podia ter vindo como filho. Se fosse filho, você não ia amar incondicionalmente? Pois faça de conta que seu marido é seu filho, que sua esposa é sua filha. Olha lá. Não é? Então, meus amigos, está aí. Muito obrigado. Que Deus abençoe. Está aí o nosso canal no YouTube. Ele tem o nome agora de Espiritismo Chico Xavier, Nazareno Feitosa. Se procurar Nazareno Feitosa, vocês encontram. E tem outras palestras com mais duração. Tem aquele seminário completo da família. Está o Facebook e tem uma lojinha virtual onde vocês podem baixar também os slides. Os slides vocês baixam gratuitamente. Lá é nazarenofeitosa.com.br, tá? Ou .com também dá certo. E a gente devolve a palavra, finalmente, para o Júnior. O Júnior tem que ficar caladinho aí, só aguentando. Só gratidão, Nazareno, só gratidão. Eu acho que a mensagem de Joana já serviu como nossa prece final. A gente fica muito feliz e pede muito a Jesus que você continue com essa tarefa de estar acalentando os corações, assim como o meu, você está acalentando os corações de muita gente nesse mundo, tá? Agora, a gente fica muito feliz, muito grato por você ter participado da nossa live doutrinária do Centro Espírita Ermelinda Lopes. Que Jesus te abençoe mesmo, sabe, do fundo do coração, e muita paz. E até o próximo encontro, se Deus assim nos permitir. Até o próximo. Fica na paz. Obrigado a vocês todos e parabéns pelo aniversário de 65 anos do Centro Espírita Ermelinda Lopes. Que a Ermelinda abençoe todos os trabalhadores, todos os pioneiros, os fundadores da casa, e ela certamente estará com vocês. Obrigado também a todas as pessoas que participaram, tá? Todas. A gente não tem como falar o nome de todas as pessoas, porque realmente a gente vai esquecer de alguém, não vai dar tempo de falar de alguém. Então, a todas as pessoas que participaram da live, a gente continua com esse trabalho todos os sábados. Sábado que vem a gente tem mais um convidado, e assim a gente vai levando, aprendendo essa doutrina maravilhosa que foi codificada pelo nosso querido irmão Allan Kardec. E o tema? O horário é 4 horas também? 4 horas. E o tema, 4 horas. Você lembra? Não lembro o tema. Semana que vem, eu tenho 5 segundos para dizer. Vamos cuidar da saúde.